Vamos lá, DCC Solar na área com a turma hoje que não deixa ninguém cair do telhado, entendeu? Que é a turma da segurança do trabalho aqui, um assunto importantíssimo que a gente precisa passar aqui para o nosso canal aqui do DCC Solar. Hoje eu estou até com um uniforme diferente aqui da SunTraining aqui, que foi um evento que a SunTraining fez aqui na Digital Connect, aqui em Brasília. E a gente fez um curso aqui com a turma, né? Com os alunos e com os nossos dois convidados aqui, que a gente queria bater um papo rapidinho aqui sobre essa questão da segurança aí, do trabalho, né? Especificamente mais para a turma do solar, né? Nessa situação de solar. Então, eu estou aqui com o Guilherme, né? Guilherme, que é técnico de segurança, né, Guilherme? Isso? Sim, com certeza. E o Moisés Nunes aqui, que é um engenheiro também de segurança. Mas deixa vocês se apresentarem aí. Começa aí. Quem é o mais velho dos dois aí? Então começa com... Mais antigo. Meu nome é Guilherme, né? Rodrigues. Sou formado em segurança do trabalho desde 2015. Então, desde essa época eu atuei, né? Tô firme na área desde então. Trabalhei em uma construtora por longo período de tempo. Hoje trabalho mais na área de instrução, treinamentos e documentos técnicos, né? E meu foco é esse. Eu me identifico bastante com a parte de treinamentos, né? De interação com os colaboradores e me sinto bem à vontade com isso. Então é algo que eu já me identifiquei. Que ótimo. E Guilherme, você aí, como tá aí essa parte de segurança aí? Qual foi a picada aí que te fez ir para essa área de segurança do trabalho aí? Como foi essa história aí? Eu conheci a segurança do trabalho em 2017. Foi quase meu último ano de faculdade. Eu tive como orientação alguns colegas que era técnico. Então isso me levou a criar paixão pela segurança do trabalho. Logo após, quando eu finalizei minha graduação em engenharia de produção mecânica, em 2018, eu já procurei fazer uma especialização em segurança do trabalho, porque era uma área que eu me identifico muito. Eu trabalho muito secundário quando eu trabalho em segurança do trabalho. Eu trabalho na empresa como coordenador de produção, secundário em segurança do trabalho, porque são duas coisas que andam junto, o chão de fábrica e a saúde do colaborador. Então, eu fiz a pós em 2020, em segurança do trabalho. De lá para cá, eu venho atuando de forma secundária, mas de vez em quando aplicando treinamentos. E hoje eu tive a oportunidade de fazer um NR35 com esse monstro aqui. Que isso. Um monstro esse cara. Foi uma aula bem didática, interessante, que foi interessante eu como profissional habilitado estar fazendo parte desse projeto. Legal. Aqui na Digital Connect, né, só para passar para vocês, a gente tem que, como propósito, gerar conexões que mudam a vida das pessoas, né? E a ideia do DC Solar, para a gente ficar mais à vontade de bater esse papo aqui, é levar informação relevante para essa turma aí. Claro. Porque antes até do treinamento, a gente bateu um papo com a turma, a importância, né, das empresas, primeiro, terem essa preocupação de dar esse treinamento para os seus colaboradores. Sim. Por quê? Para eles chegarem com segurança e saírem com segurança, né? Principalmente, falando um pouquinho do nosso segmento aqui, que é solar, pelo risco que ele está iminente, né? Vocês sabem, vocês dois aí, Guilherme que ministrou o curso, o risco que é você estar em cima de um telhado e não estar com os equipamentos apropriados para... E aí eu queria começar com essa pergunta, Guilherme, e com você primeiro, saber assim, quais são os maiores erros, né, que as pessoas, na hora que vai trabalhar em altura, cometem? Só frisar um detalhe importante também, que como vocês fazem a parte de energia solar, acabam combinando normas, né? Porque se a gente parar para pensar, em NR35 só trata trabalho em altura. Sim. Então, como você vai mexer também com eletricidade, então a gente agora combina com a NR10. Então eu vou somar os riscos inerentes às duas normas em uma única situação. O que pode acontecer de erros principais, olhando de forma mais macro, é a ausência de responsabilidade em relação aos equipamentos, ou seja, eu sou displicente com os cuidados a ele, o equipamento entra em contato com... Quando eu trato equipamento, né, eu estou falando de cintos e acessórios, né? Muitos cintos não são nem ao menos lavados, muitos cintos não são inspecionados,
que é um parâmetro da norma que ela é criteriosa em dizer que eles têm que passar por inspeção. Muitas vezes eu posso estar utilizando um cinto e eu não fiz nenhuma inspeção, continuo utilizando ele por 1, 2 anos e eu não sei se nele tem algum tipo de corte ou algo parecido. Os acessórios, então, mesma coisa. E principalmente, as pessoas têm o hábito de criar o sistema de um trabalho mais seguro para trabalhar à altura. Então você vê o colaborador completamente equipado. Vai estar de cinto, talabarte, mosquetões em mãos, capacete, bota, mas ele não está ancorado em nada. Não resolveu nada. Não fez sentido algum, porque você está sem o equipamento principal, que vai fazer a união com uma ancoragem, né? Então acontece muito isso. São os dois focos, que é a displicência com o EPI e principalmente a ausência de ancoragem. A pessoa não se ancora em nada, ela está utilizando um cinto e um talabarte e acha que está segura. E aí dá aquela falsa sensação de segurança. E no caso, tem esses equipamentos, tem alguns que inclusive tem prazo de garantia, né? A validade deles está atrelada. Validade de garantia, porque assim, uma corda tem, por exemplo, Sim. o cara vai usar a corda o resto da vida, não. Sim, Comprou não. a corda, nunca mais tem que trocar. Não, e principalmente a gente vê muito isso. A corda dele é uma corda que ele usa há 10 anos, ela tá cheia de tinta, de sujeiras e etc, o que vai impedir um funcionamento correto de um trava-quedas. Por vezes também a corda ela vai ter cortes. A corda ela tem no interior dela uma camada, que é uma camada de identificação. A corda em sua maioria é branca, né? Quando você faz um leve corte nela, você vai perceber que vai sair uma coloração amarelada, que é uma camada de proteção que está te alertando. Eu cheguei nesse amarelo, a corda basicamente está chegando próximo à sua alma, então ela vai perder a sua resistência. E se você sair e dar uma volta, você vai ver que a maioria das cordas estão com essa parte exposta. Então, a corda também é um elemento que não é muito criterioso por parte das pessoas que estão utilizando. São vários equipamentos, são importantes, né? Sim, Mas sim. de todos tem algum mais importante, não? É um conjunto ou não? Tem, sim. O sistema de ancoragem é o mais importante, porque ele vai te induzir a não utilizar os equipamentos. Então a gente sobe em um telhado para fazer a instalação de uma placa fotovoltaica. A gente tem tudo em mãos, cinto, talabarte, capacete, mosquetões, mas não tem onde ancorar. E agora? Não tem onde ancorar. Solto, né? Você tá solto. Não tem onde ancorar. E a gente tem que executar, não é? Então a premissa é essa, né? Sempre é Não essa, né? adianta usar paraquedas, porque não dá tempo de abrir. E ele vai sair um pouquinho mais caro que uma corda numa ancoragem. E aí, por não ter uma ancoragem própria, te induz a falar, eu vou subir mesmo assim e vou lá e vou fazer. E aí você sobe, vai lá e faz. E aí que você vai estar exposto a um risco real. E às vezes, se eu estiver errado, você me corrige, mas às vezes os profissionais acabam não fazendo essa ancoragem por questão de tempo, né? Para ser mais rápido, mas colocando a vida dele em risco e às vezes a equipe dele em risco. Sim, a gente como técnico de segurança, eu vou levantar a bandeira. É só 10 plaquinhas, rapidinho, né? Exato. Eu como técnico de segurança... nem colocar a linha de vida. Não, é rapidinho. Nossa. Eu vou ali rapidinho. Esse rapidinho você escuta 60 deles por dia. Talvez só pela manhã você vai ouvir esse rapidinho 60 vezes. E o que vai acontecer é o seguinte, quando a gente vai fazer algumas atividades, você vai com foco em tempo. Com esse foco em tempo, você vai perceber que no planejamento da atividade não tem um espaço definido para o planejamento para a NR35. Então eu só planejo a atuação, né? Como vai ser feita a instalação, o que vai ser feito, o processo, etc. Sim. E cadê a segurança? Verdade. Então, não cai no planejamento a parte da segurança. Muitas vezes não cai no planejamento a parte de orçamento para a segurança. Muitas vezes não cai, porque quando eu faço um serviço, eu tenho que incluir também um treinamento de NR35, já que o colaborador teve que fazer o treinamento. Ele também está equipado, ele também tem que ter um sistema de ancoragem, então isso tudo tem que estar orçado junto, porque na hora da execução, você não vai ter tempo e não vai ter o orçamento para atender isso. Verdade, porque vai ser mais demorado, você precisa preparar o terreno para você estar seguro. E é o que eu ia falar anteriormente, levantando a bandeira da segurança do trabalho e do técnico de segurança, muitas vezes isso vai acontecer. As pessoas vão falar, a segurança do trabalho atrasa a nossa profissão, vai atrasar a nossa produção. E na realidade não, a segurança do trabalho, ela permite que a produção seja feita. O problema é que antes você conseguia consumir menos tempo por não ter apego à segurança. Então você está fazendo da maneira, desculpe, né, mas da maneira errada.
Porque você não está incluindo a segurança nesse ambiente. Sim. Então você está fazendo mais rápido porque você negligenciou a segurança. E aí depois fica muito mais caro. É muito mais caro. A proporção é de. dependendo. É, porque a proporção é um jargão usado muito na segurança do trabalho. Até comentei com o Moisés outro dia, né? A cada R$ 1 investido na segurança do trabalho, 2 são poupados. Porque se você parar pra pensar em um processo judicial, em uma lesão do funcionário, afinal de contas, na ótica da empresa, você como empresa, você perde o funcionário. Treinei ele, equipei ele, dei uniforme a ele. Não, e o próprio Fiz uma autônomo série. também, imagina. O próprio para autônomo, toda a vida para dele. tudo, para tudo. Então, se você negligenciar a segurança, infelizmente o impacto ele é severo. Ele pode chegar, inclusive, culminando uma morte. Então, perde muito sentido se a gente não incluir isso na nossa produção. Fala galera, tá gostando do conteúdo? Então já deixa seu like, compartilha e se inscreva no nosso canal. Ah, e não se esqueça de marcar o sininho para você receber todas as novidades. Bacana. E Moisés, estava conversando até antes daqui de se solar aqui do bate-papo aqui nosso, essa importância, eu queria que você falasse um pouquinho, porque tem a parte também, vamos dizer assim, meio que tem a certificação e a forma correta de fazer a certificação, né? Por isso que a gente aqui da Sun Training fez todas as etapas certinhas, porque no final das contas, se acontece um problema, aí começa a buscar as fontes do erro, né? Qual que foi, quer dizer assim, o efeito tem a causa, e a gente tem que procurar a causa logo, deixar ela bem organizada para que não aconteça esses efeitos que a gente já sabe que podem ser fatais, inclusive, aqui que o Guilherme comentou. Na parte das normas, aí, vamos colocar assim, do processo, numa situação onde que acontece realmente um acidente, né? Quem que vai ser assim, o primeiro a ser autuado numa situação dessa daí? Sim, onde você já trabalhou, já aconteceu alguma situação? Quem que vai? É o Ministério do Trabalho? É um fiscal do CREA? Dependendo da situação? Explica um pouquinho pra gente. Quando acontece um acidente de trabalho, ela tem que ser informada ao Ministério do Trabalho. É a CAT, é o Comunicado de Acidente de Trabalho. Uhum. Então, logo, o Ministério do Trabalho, ele vai verificar se é recorrência de estar acontecendo esse tipo de acidente, ou incidentes também, nessa empresa. Então, ela vai procurar investigar se a empresa está amparada com a parte burocrática também, né? Porque tem a parte prática que talvez o seu João, ele se confia demais de subir no telhado da forma que ele deseja, mas tem a parte burocrática também, que ele tem que estar amparado com certificado, com a pessoa habilitada, tem que estar também amparado com a carta de anuência também, conforme o ASO também, você tem que ter o atestado de saúde ocupacional, e tem que estar amparado também com um RT, pelo um profissional responsável também. Todo é um checklist. Além da prática, exige também essa parte da burocrática que tem que aprovar. É porque acaba que, né, a gente estava até conversando, aí acontece uma situação de um acidente, vamos falar do nosso mundo solar, porque acontece, não adianta a gente querer, né, infelizmente, a gente tem que falar a verdade, e aí, para isso que o DC Solar está aqui, para informar a turma a importância, porque às vezes você fez o treinamento, as pessoas, né, fizeram um curso, só que aí você não fez a certificação da forma correta. Aí vai acabar que os órgãos fiscalizadores vão multar da mesma forma. Ou então não vão entender que não foi feito nada, porque você não tem documentação, né? Sim. Então, como a gente estava conversando, igual um treinamento que a gente hoje está fazendo, não adianta nada. O cara fez um treinamento, sei lá, online, ou fez às vezes presencial aqui. Uhum. E se a empresa que está promovendo esse treinamento não tem, igual a gente está fazendo aqui, com a pessoa, primeiro, capacitada para passar o conteúdo, que é o mais importante, claro. Mas não é só isso, como você falou. Aí tem que ter o lado burocrático, que tem que ter o responsável técnico aqui para poder assinar, porque ele valida quem está dando o treinamento. Claro. Né? É mais ou menos isso? Isso. É criado um POP, né, que é um procedimento operacional padrão, que tem que estar incluso, além da proeficiência do profissional que vai estar administrando, toda a parte da assinatura, da RT, que vai ter a carta de anuência, que vai ser informações que o CREA, o empresário vai estar amparado com todas essas partes burocráticas também. Hoje quem é que regula essa parte, por exemplo, vamos falar do solar, é o CREA. O CREA que é o órgão, vamos dizer assim, regulamentador e fiscal dessa parte, vamos dizer assim,
Se der alguma situação específica, o CREA que vai verificar. Em Os caso, dois, né? em Também tem. caso de acidente, comunica o acidente de trabalho Uhum, e o Ministério do Trabalho vai verificar esse acidente. uhum, Com isso, ele vai começar a procurar se estava entendi. habilitado, Uhum, quem era o profissional habilitado que estava responsável pelaquela empresa, uhum. se a empresa ela fazia Se a certificação estava de acordo, né, Sim, com os órgãos sim, que regulamentam, se sim, tinha um responsável técnico, e sim. aí vai É mexendo porque, em tudo, né? é porque todo esse processo, ele cria uma rastreabilidade, né? Então, quando você faz um treinamento, alguém ministrou ele. Uhum, Esse alguém, ele é registrado no MTE. uhum, Então, já fiz um rastro. uhum. Ele tem que ter um profissional legalmente habilitado para atestar o treinamento que eu dei. Já fizemos mais um rastro. Então, conforme vamos fazendo, adicionando esses itens, não adianta nada o cara fazer um treinamento onde ele fica habilitado, ele fez o treinamento, ele está habilitado, mas ele só estará liberado para fazer o trabalho em altura a partir do momento que ele fizer um ASO. Porque se ele não tiver a capacidade de saúde ocupacional dele, Ah, né, que é o tá. atestado de saúde ocupacional, porque eu posso simplesmente te treinar para NR35 hoje e amanhã, quando você fazer o exame, você identificar uma labirintite. Uhum, Então, a gente identificou que você é inapto a executar. Isso quer dizer que você pode desempenhar a atividade de outras formas, no planejamento, como supervisor, mas quer dizer que você não estará apto a aplicar o seu treinamento de NR35. Então, tudo isso vai criando um rastro. A gente vai criando um rastro. Que em caso de acidente, corre-se duas investigações, né? Principalmente em casos de morte. Corre uma investigação interna da empresa, onde a gente identifica o que foi o agente causador, qual foi o fator preponderante? Foi um uhum. fator pessoal de insegurança? Estava atrelado à pessoa? Não, era uma condição segura? Era uma condição insegura? Ah, então negligência. foi o Sim. ambiente que contribuiu então para o acidente. Então tudo isso vai criando uma rastreabilidade até que a gente consegue distribuir as responsabilidades. Porque a responsabilidade não vai cair único exclusivamente apenas a uma pessoa. Uhum, Porque não, na sequência que eu fiz, né? uhum. Tem eu, tem o Moisés, tem várias Tem, pessoas que a estrutura que ele subiu, quem que tem a própria instalou, pessoa, tem a tem a pessoa. própria pessoa, porque eu posso simplesmente ter te Tem o treinado, equipamento de o segurança. equipamento, Nossa, então as variáveis vão crescendo cada vez mais, onde eu posso identificar que o acidente decorreu por uma condição insegura, porque um equipamento era defeituoso. uhum, Então as nossas responsabilidades, elas estão, entre aspas, sendo anuladas, onde a uhum, gente vai então agora identificar que o problema era o equipamento. sim. Tá, vamos corrigir para que isso não se repita. Como? Comprando outros equipamentos, investindo mais em inspeções do equipamento, permitindo uma higienização correta deles e etc. Mas a rastreabilidade sempre vai existir, você sempre vai deixar rastro. Sim. No caso né, vamos falar do NR35, que eu acho que é o cenário mais perigoso, vamos colocar Um assim, né? dos, um dos. E é porque também se a gente fala do NR10, mas também muito Muito. Um acidente. para 5. Um para É 5. mesmo, nossa, Uma pessoa a cada 5 pessoas que têm um choque elétrico morrem. Então, nossa, então é bem é uma perigoso proporção muito também. alta. Nossa, É uma muito proporção alto. muito alta. É inclusive para que uma morte ocorra em qualquer outra situação, é necessário que isso ocorra 200 vezes para que a morte ocorra. Então, olha a diferença. Para elétrica, 1 para 5. Para demais ocorrências, 200 para acontecer uma morte. Nossa, então Então, a gente tem então é bem mais perigoso, muito. então. Nosso corpo funciona com energia, né? Uhum, Bioenergia. Então, quando você tem uma descarga elétrica, você para o coração, sim, que é uma função vital. e ainda mais mexendo, né, com o solar ali, ainda mais perigoso por Totalmente. causa da amperagem muito Totalmente. alta, Amperagem né? alta. Não é só a voltagem, né, que importa. A Sim, amperagem é que vai fazer a diferença, né? justamente. No caso da parte de altura, escada, qual que é né, as precauções que a pessoa tem que ir? Porque eles utilizam muito escadas na parte alta, Uhum, né? Entra até por causa do DC solar, que o pessoal usa muito escada, que a gente sabe. No uhum. caso do DC net, que a gente também tem, é que serve para os dois, que é o nosso papo de provedor de internet, que o pessoal usa Sim, muito em poste. sim, Mas, em geral, escada, o que que a pessoa tem que ter atenção? sim. Principalmente a escada, ela tem que ser parametrizada, porque afinal de contas, quando a gente utiliza eletricidade, a escada é própria. É uma escada própria, né? Você não pode utilizar uma de alumínio ou Uhum, com outros metais, vão ser condutores de energia. Você também vai entender que a gente tem que fazer um treinamento com acessórios. Você tem que saber utilizar acessórios, porque os acessórios vão ser imprescindíveis nesse momento para que você possa se afixar
ao poste e Isso trabalhar tudo no NR35. isso Né? tudo envolvido na NR35, onde a gente vai fazer um treinamento mais prático voltado para essa ascensão em postes, porque é muito mais fino esse serviço. Não é como simplesmente eu subir em um telhado e fazer uma atividade convencional. Não é tão simples. No caso da segurança do trabalho, Moisés, tem algum órgão que regula a parte dos EPIs ou tem alguma certificação em metro? Como hoje quem que é o que é esse órgão né, se a gente colocar o negócio solto, o cara faz o que é mais barato e compra o que é mais barato. Hoje todo EPI e EPC, ele tem um CA, que é um certificado de aprovação, que você pode estar pesquisando ele na internet, de acordo com cada tipo de EPI. Se você pesquisar na internet, ele já vai dar o nome do fabricante e o tempo de validade dele. Isso, ele é estabelecido pela Inmetro, então a Inmetro que regula toda essa parte de aprovação desses EPI. Então, quando um empresário, então qualquer pessoa que for comprar um tipo de EPI, ele pode estar pesquisando o tempo de validade e quanto tempo ele pode durar também. Tem essa questão também. Inclusive aqui, até para a turma aí que está assistindo, né, o DC Solar, Digital Connect, às vezes a gente fala pouco, mas a gente também trabalha com a parte de EPIs aí, né? Então, inclusive, foi bom esse papo, porque a gente tem que chamar um dos fornecedores para falar um pouquinho desse mundo aí, né? Sim. A importância dessa certificação. E eu, Sim. ser sincero, não sabia desse CA, não sabia que Sim. tinha. Mas tem que ter, né? Porque imaginam, olha só, o negócio tem que ser muito bem testado. Sim. Né? EPI que não Isso. tem CA, ou seja, se você faz a compra de uma luva e ela não tem CA, ela é uso doméstico. CA denota profissionalismo. Então a NR6 ela é específica em dizer que as empresas só podem fornecer EPI com CA. Então esse é um parâmetro nacional. Certificado de aprovação, ele é emitido pelo Inmetro e quer dizer que ele foi testado até o esgotamento, para você saber os parâmetros mesmo. Legal. Infelizmente, muitos empresários eles se preocupam em comprar equipamento de EPI para os seus funcionários, mas muitas das vezes eles são leigos em comprar. Então, Compra um negócio caro e não treina. ele Não sabe compra um como usar. negócio caro, ele compra um negócio que não vai ter validade e ele fica como se fosse dibriado, né? Porque quando você pensar em EPI, é tão sensível esse assunto que há uma norma específica para ele, NR6. Então, do mesmo jeito que trabalho em eletricidade também é extremamente perigoso, e aí recebeu sua importância na NR10, o EPI também tem a sua importância e está na NR6, que é um direito do trabalhador. Então, isso é um dever da empresa, com a qual ela tem seus direitos também atrelados. Tenho que obrigar você a usar. Isso está incluído na norma. Exigir o uso. Mas os EPIs, como Moisés disse, não adianta nada. Você fazer a compra de EPI sem CA e distribuir para as pessoas. Ou comprar um EPI com CA e não treinar eles. Então, hoje, quando eu dei o treinamento, foi uma situação que eu gosto de fazer muito, que é entrega um cinto totalmente complexo, você não entende ele, entrega e falo, tenta colocar. Normalmente eles colocam avesso, colocam ele torto. Por quê? Porque realmente existe um treinamento para EPI. Tem que existir. Tem que existir. Tem que ter um acompanhamento do profissional, porque EPI é uma disciplina que você vai estar aplicando ali no colaborador. E disciplina gera cultura e melhora a produtividade. Totalmente. Então, você está com um profissional habilitado para estar cobrando, para estar instruindo de forma legal o uso desse EPI, com certeza a empresa ganha, porque o colaborador ele vai ter uma cultura diferente, uma cultura vai poder dar o melhor dele, uma produtividade em prol da empresa também, né? Que ele vai saber que a empresa está cuidando da saúde dele, que é o mais importante. Muito bom, galera. Assim, esse bate-papo ele vai longe, né? E fica essa dica aqui, realmente disciplina, cultura, produtividade, que é a dica do Moisés aí para a turma de se solar, os integradores, os autônomos. Com certeza. Como se cuidar, porque é importante vocês irem para trabalhar e voltarem com segurança para as famílias, para os seus parentes, e também para os empresários, né? Claro. Que estão ali contratando. Então, claro. Assim, a cadeia toda ganha. E o cliente também, claro, que imaginam, né, o transtorno no cliente de estar na casa da pessoa, num comércio, e aconteceu um acidente dentro da empresa. Então, todo mundo ganha, pessoal. Vamos seguir as normas, tá? Deixe os comentários aí. Se tiver alguma pergunta, vocês mandam aí que a gente vai atrás dessa dupla aqui.
Tá? A Suntrain aí vai estar promovendo aí, né, agora esses treinamentos NR 1035 com a turma. E qualquer dúvida a gente vai mandando aí nos nossos canais aí. Compartilha aí se o vídeo faz sentido para alguém aí que está precisando dessa informação. Obrigado aí pelo treinamento, foi excelente, a turma adorou, né? O pessoal elogiou bastante, né? E com certeza novos virão aí para a gente poder fazer. Agradecido demais. É uma satisfação, porque o primeiro nunca esquece, né? Sim. Então a Sun Training aí tá com um projeto muito relevante, porque é uma área muito promissora. É um mercado que tem um potencial grande. Então, as empresas e os colaboradores têm que entender que a segurança é o mais importante. O certificado é apenas um papel, mas se ele não tiver a noção e está amparado que aquilo gera risco para ele não pode subir no telhado. Sim, sim. E principalmente temos que colocar a vida acima, né? Enquanto a gente não conseguir interpretar e ter essa seriedade de que a vida tá acima, porque fora a CLT somos CPFs, né? Somos pessoas, temos famílias. Você pode ser o dono da empresa ou o porteiro da empresa. Somos pessoas. Então a gente tem que colocar a vida acima de produção, acima de dinheiro, porque somos pessoas, somos vidas. E parabéns para todas as empresas aí que fazem esse trabalho aí de preocupar com a segurança dos seus colaboradores aí, porque vocês vão ter com certeza mais produtividade aí, como disse aqui o nosso amigo Moisés. Com certeza. Obrigado, pessoal. Um abraço e até o próximo de Se Solar.